Olá, sejam todas bem-vindas ao segundo episódio do Bonecas Cast, um quadro que eu resolvi criar para falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino e mostrar para vocês a história das minhas alunas que se tornaram verdadeiras lestes de sucesso. E hoje eu tenho uma aluna muito especial. Na verdade, a gente já tinha gravado esse podcast anteriormente, mas a gente resolveu gravar agora porque é um momento muito especial da carreira dela e ela vai contar isso para vocês. Mas primeiro eu quero apresentar ela. Então, estamos aqui com a Vi dos Cílios. Vi, se apresente para eles. Então, olá a todos, eu me chamo Vitória Freitas da Silva, tenho 21 anos e sou do Soledade, Rio Grande do Sul. Vi, então conta para nós, quando que tu resolveu entrar para o mundo dos cílios que tu pensou, não, agora vou fazer um curso e vou começar nessa área? Então, para quem não sabe, a Pamela do Bonecas da Pam é minha irmã, então ela é uma grande inspiração para mim. Em janeiro de 2024, ela me incentivou muito a fazer o curso com ela. Eu sempre gostei, assim, dessa área de beleza, mas como eu sou um pouquinho ogra, eu tinha medo de não ter paciência e não conseguir fazer, né, a extensão de cílios. Mas daí ela me incentivou muito a fazer o curso, disse que se eu não gostasse, eu não ficaria na área. Aí, em janeiro de 2024, então, eu fiz o curso com ela, e daí comecei a fazer as minhas modelos e fui gostando, pegando o gosto pela coisa e tô aqui até hoje. Graças a Deus. Eu lembro assim que no início tu tava bem insegura, né? Na verdade, tu tava tão focada na tua outra profissão, que depois tu vai contar um pouquinho pra eles, mas que tudo era eu, né? Até pra maquiar, a Vi nunca se maquiava sozinha, ela sempre pedia pra mim. Então acho que por isso um pouco também tu não tinha esse, né? Nunca foi de se maquiar sozinha, fazer a unha sozinha, né? Eu nunca fui independente, né? Eu sempre fui dependente de ti. Mas daí, como tu foi embora, eu tive que aprender a me virar, né? Daí, então, que eu comecei a me maquiar, a fazer unha, a me virar. E aí foi que aí a gente entrou pro mundo dos cílios. Eu sempre quis que a Vi abrisse o negócio dela, porque como deu tão certo pra mim, o porquê que não ia dar certo pra ela, né? E aí, como eu moro em Passo Fundo e ela mora em Soledade, então seria muito melhor, né? Claro que se eu estivesse morando aqui em Soledade, com certeza a gente ia abrir um estúdio enorme pra nós duas, né? E a gente atenderia juntos. Mas como eu moro lá e ela mora aqui, então ela já tinha aqui mais ou menos aqui o estúdio que eu atendia, né? Porque eu atendia de 15 em 15 dias. Atendia 15 dias aqui, numa semana eu ficava aqui atendendo, depois voltava para Passo Fundo, depois atendia aqui de novo. E eu lembro que quando eu tava ali no início, ali nos primeiros 3 anos, eu tava atendendo, ela chegava do trabalho e ela sempre ficava sentada lá na pecinha que eu tinha, né, no estúdio que eu tinha, aqui na casa da mãe, e sempre ficava sentada e olhando. E aí, às vezes ela olhava e dizia assim, eu não vou saber fazer isso, nossa, como é que tu consegue fazer e tal. E aí, eu fui pensando, meu Deus, mas a Vi não vai, será que a Vi vai levar jeito? Mas aí, do nada, despertou, né? Alguma coisinha virou, alguma chavinha dentro de ti. Claro que com incentivo meu, incentivo do pai, da mãe e tudo mais, né? Mas a gente queria que ela tivesse essa iniciativa. Não, eu vou fazer. E aí foi que em janeiro de 2024, 1 ano e meio já, né, Vi? Eu tomei coragem em janeiro de 2024 pra entrar nessa área e deu super certo, graças a Deus. E por que que tu escolheu os cílios assim como a tua porta de entrada? Porque daí eu tinha tu, e aí deu muito certo pra ti, aí tu também tava com a agenda cheia lá em Passo Fundo, não tava conseguindo vir, aí eu não queria deixar tuas clientes na mão também. Aí eu fiquei com as tuas clientes, fui pegando mais clientes, mas agora eu também faço outras coisas nessa área da beleza. Eu já fiz curso de maquiagem, fiz curso de Hidra-Gloss, pretendo fazer muitos outros cursos, porque eu quero ter muito mais coisas para oferecer para as minhas clientes aqui, então.
E o que eu ia te perguntar? Então, como que foi assim nesse início? Tá, tu foi lá, fez o curso. Eu lembro que o curso da Vi, então, o curso é 2 modelos, né? Só que o curso da Vi foi um pouquinho diferente, né? Porque ela precisava voltar, ela vinha de ônibus e tudo mais, então eu tive que meio que adaptar para ela. E claro que como é minha irmã, né, a gente teve conseguiu adaptar melhor ali. Então a Vi, ela fez só uma modelo do curso. E aí, obviamente, que é mais difícil, né? Teve um contato ali com a modelo, mas a modelo ela fez sozinha, então não fiz aquela demonstração para ela. E aí, por isso, o início, de repente, um pouquinho mais difícil, né, Vi? Foi bem difícil no início, coitada da minha primeira modelo. Ela ficou 5 horas deitada na maca e parece que eu grudei 3 fios. Mas agora eu já consigo fazer uma aplicação em 1h30, 2 horas no máximo. As manutenções eu levo de 1 hora, 1h30. Tudo é do processo, né? A gente tem que saber respeitar. Tem muitas meninas que às vezes elas fazem o curso e elas querem fazer rápido, logo de primeira. E não é assim, a gente tem que respeitar o processo. Agora eu faço extensão de cílios, aplicação em 2 horas, mas eu também já levei 5 horas para fazer. E por isso que a maioria desiste no meio do caminho, né? Eu sempre digo para as minhas alunas, meninas, vão com calma, confiem no processo, o tempo a gente vai diminuindo gradativamente. É aquela coisa, quanto mais praticar, mais fácil vai ser e mais rápido também. E aí muitas que hoje em dia tem aquela pressão de fazer cílios rápido, né? Fazer cílios em 1 hora. E eu sempre tô colocando na cabecinha delas quando elas vão fazer o curso, vão com calma, respeitem o processo. Todo mundo no início demora, né? Mas a maioria fica com tanta essa pressão de fazer rápido que acaba se perdendo no meio do caminho, né? E essa pressão é muito ruim, né? Porque daí a gente quer fazer ligeiro e acaba pecando no resultado final. É, porque eu sempre digo, a pressa é inimiga da perfeição. Da perfeição, né? Então, quanto mais pressa tem, né, não vai ficar, de repente, não vai entregar uns cílios de tão qualidade, né? Mas me conta, então, tu fez o curso, mas tu não começou a atender, né? Logo depois do curso? Eu comecei a atender depois das 6, atendia uma modelo, assim, porque daí como eu trabalhava em escola... Mas eu lembro que tu ficou um tempo paradinha, né? Tu Fiquei, na época da Exposol, a gente foi viajar pra Bahia, aí eu não conseguia atender, não conseguia conciliar. Isso, então só pra eles entenderem, então, tu fez o curso em janeiro, ficou mais ou menos um mês parada? Eu comecei a atender lá por março. Eu acho que finalzinho de fevereiro, né? É. Finalzinho de fevereiro, início de março, e aí tu chamou a tua primeira modelo no meu estúdio, né, que aí como eu ficava 15 dias sim, 15 dias não, então ficava a maca ali parada, né, a maca parada, então chamou a tua amiga, né, a Duda, e aí ela veio e foi a tua primeira modelo. E como que foi fazer a primeira modelo ali naquele espaço, sozinha, sem ter eu ali por perto? Foi assustador. Porque aí, tipo, fazendo lá contigo, a gente se sente mais segura. Claro. Tipo, se der alguma coisa, tem ela pra me socorrer. E ali, não, era eu ou era eu. Então, eu fiquei com bastante receio, assim, de não ter feito o isolamento nos cílios inferiores direitinho, grudar. Então, eu fiquei com bastante medo. Mas como ela era minha amiga, então não foi das piores, né? Tipo, era ela. E aí eu demorei 5 horas e não ficou do jeito que eu queria. Daí eu lembro que eu te mandei mensagem, daí tu falou que não, que era assim mesmo. Me incentivou e não deixou eu parar ali, porque a primeira é tipo uma frustração pra gente, porque aí lá no curso a gente fez bem bonito e daí na primeira modelo sozinha não fica do jeito que a gente esperava que ficasse. O primeiro cílios não vai ficar perfeito, né? Não vai ficar 100% alinhado, não vai ficar preenchido e tá tudo bem, né? Porque é o início. E foi ali que foi o grande passo pra virada de chave na tua vida, né? Então, daí tu fez ela, depois, então daí, como que era a tua profissão antes? Com o que tu trabalhava? Então, eu era professora, eu saía às 7h30 da manhã e saía da escola às 6h30 da tarde. Então, eu chegava em casa lá por umas 7 horas. Aí eu comecei a atender depois desse horário.
como eu era iniciante e demorava bastante, dava pra mim atender só uma por noite, digamos assim. Então aí demorou um pouquinho mais pra mim conseguir sair da escola, né? Porque a gente tem medo de largar o certo pro duvidoso. Aí depois que eu consegui, eu peguei 10 modelos e depois que eu consegui, assim, ter tipo umas 30 clientes, digamos assim, que aí eu já não tava mais vencendo, não tava mais dando conta de uma por noite. Aí, então eu saí de uma das escolinhas. A outra eu fiquei até o final do ano, porque como eu era contrato, eu não podia simplesmente abandonar eles, né? Então eu fiquei até final do ano e daí eu decidi que eu não queria mais ir para a escola e que eu ia ficar trabalhando com isso, então. E essa escolinha, então, tu trabalhava em 2 escolas diferentes, né? Aí essa que tu largou primeiro, então tu já ganhava, mesmo atendendo uma cliente por noite, já ganhava mais do que tu ganhava 30 dias lá, né? Tu ganhava a faixa de quanto lá? 750. 750. E aí, mesmo tu atendendo uma clientinha por noite, tu já tava ali com uma clientela boa, de umas 30 mais ou menos, já tirava ali, digamos, uns 2.000 e pouco, só uma renda extra, né? E aí, depois, então, tu começou a atender em quais horários, daí, quando tu saiu dessa escolinha? Aí eu saí da escolinha de manhã, né? E daí, na que eu trabalhava de tarde, eu consegui mudar, eu consegui trocar com uma amiga minha que também era minha cliente. Daí ela foi pra de tarde no meu horário e eu fui pro horário dela de manhã. Então eu chegava em casa às 1h30 e começava a atender até a noite. Ah, porque daí é melhor de tarde, né? As clientes gostam mais e às vezes muito friozinho de manhã, os horáriozinhos de manhã, né? Então, aí daí tu começou a atender então pela parte da tarde, a parte da noite. E aos sábados também? E aos sábados também, o dia inteiro eu atendia. Se precisassem de mim no domingo, eu atendia também. No início é assim, né? A gente quer... É aquela coisa, né? Quanto mais tu atender, mais dinheiro vai entrar. E aí, quando tu começa a ver o dinheiro entrando, tu se deslumbra, né? Porque tu pensa que nem eu e a Vi, né? A gente é professora, né? Que nem eu sou formada em magistério e pedagogia. Ela é formada em magistério, trancou, né? A pedagogia depois que entrou pro mundo da beleza, né? Que ela viu que já não era mais isso, né? E a gente fica pensando, nossa, a gente estuda tanto, né? Se dedica tanto e como o professor é desvalorizado, né? Hoje em dia, com a área da beleza, meu Deus, é infinitas possibilidades de faturamento, né? E aí, quando a gente vê que o nosso trabalho a gente com o mundo dos cílios, né, tá ganhando mais do que ficar 30 dias de CLT, que desperta uma coisa e tu não se vê mais fazendo aquilo, né? Por mais que a gente goste muito, né? Às vezes eu sinto falta de estar naquela muvuca, de ter o contato com as crianças. É, porque as crianças, né? Mas daí não vale a pena, né? E aqui eu tô em casa, eu tô no meu estúdio, tô no meu conforto. Se eu tenho um intervalo, eu posso ir ali dentro fazer alguma coisa. Então Exatamente. E quanto tempo, então, depois que tu fez o curso, que tu passou a viver exclusivamente dos cílios? Então, eu larguei ano passado, em dezembro, então eu larguei as 2 escolas, não quis mais. Então, faz 6 meses, assim, que eu tô só com os cílios e não fui mais pra escola. E como que tá sendo? Ficar só, né, só em casa? Como que é os teus horários de atendimento? Meus horários de atendimento, eu começo a atender geralmente às 9 e daí vou até às 8, assim, a minha última cliente. E aí, aos sábados, tu também atende? Aos sábados eu atendo das 9 às 4 da tarde. E tu viu como é bom, né, a gente ser dona do próprio negócio, né, e poder fazer os horários. Aqueles dias que tava bem frio, eu tava pensando assim, meu Deus, eu nem acredito que eu posso levantar e ficar no quentinho, não preciso sair 7 horas da manhã para pegar ônibus nesse frio. Exatamente. É muito gratificante trabalhar em casa. E aí, a faixa de quantas clientes hoje tu tem fixas no teu estúdio? Eu tenho, em média, 70 clientes fixas.
Que maravilha, né? E a meta é 100, Fechar a agenda para ano que vem, se Deus quiser. se Deus quiser. E Vi, qual que é o atendimento que tu mais faz aqui hoje? Então, conta pra nós quais os atendimentos que o estúdio oferece hoje e qual é o atendimento que mais sai, assim, no teu carro-chefe de vendas. Então, eu faço a extensão de cílios, eu faço hidroglose e eu faço maquiagem. Mas o que mais sai é a extensão de cílios. E a técnica, assim, que tu mais faz? Volume egípcio. Volume egípcio. Havia uma amante de volume egípcio. Eu amo. Eu lembro que quando eu comecei, eu fazia, né, naquela época só, eu comecei ali em 2020, finalzinho de 2020, início de 2021, e aí eu lembro que naquela época só existia fio a fio e volume russo. Eu penso, meu Deus, se existisse aquilo ainda, com certeza não teria tantas lashes, né? Porque era muito mais difícil de fazer, né? Não tinha todos esses materiais, né? Hoje a gente fica deslumbrada comprando coisa de cílios. E naquela época não tinha, né? Não tinha uma espuma própria de higienização, não tinha primer, não tinha bruma, não tinha finalizador, não tinha nada. E hoje a gente tem tanta coisa, tanta marca boa e é tão fácil, né, de fazer uns cílios, qualquer técnica que envolva fios tecnológicos, né, hoje é tão mais prático. E naquela época, né, tinha que estar lidando com fio a fio ou com volume russo, que hoje em dia, né, elas já não pedem mais, né? E desde que quando a Vi começou, a Vi foi minha primeira modelo, então, né? E aí eu lembro que a gente fez volume russo, ela ficou um tempo com volume russo e depois já foi pro egípcio e nunca mais. Eu não abandono meu egípcio. Nunca mais abandonou. Tem várias clientes que chegam aqui e aí a gente conversa e coisa, eu vejo o que elas gostam. E tem umas que dizem assim, ai, Vi, tu que sabe, eu confio em ti. Então elas sempre vão sair do volume egípcio, porque eu amo essa técnica. É minha preferida. Eu gosto bastante também. E hoje a gente tem muita técnica, né? Muita técnica disponível. Tem Fox, tem brasileiro, tem Brow. Quais são as técnicas, então, que tu oferece aqui no estúdio hoje? Eu faço, então, o volume egípcio, que é o 5D. Eu faço o volume 3D, o volume brasileiro, o volume Brow e o volume Fox. E o efeito Fox. Já consegue abranger aí um grande número de clientes, né? Respeitar todos os gostos, né? Então tem aquela clientinha que não gosta de brasileiro, já faz um egípcio, escolhe outra técnica. E como é importante isso, né? Porque a gente vê que tem várias lashes que pararam no tempo, né? Que só oferecem ali o brasileiro, né? Então, como é importante, né? Tenho várias clientes, assim, que vieram de outros profissionais. Aí a gente conversa, né? E daí eu perguntei o porquê que ela, né, deixou da outra lash. Aí elas até me relatam que elas queriam algo mais cheinho e a profissional só fazia o brasileiro. Então, por isso que é bom estar sempre antenada à tendência, né? Porque o mundo dos cílios é um mercado que está em constante evolução, né? E aquela lash que não se atualiza, que fica parada no tempo ou que não respeita ali o mínimo, né, da saúde ocular, acaba se perdendo no meio do caminho, né? Como é importante. Tu fez o curso de iniciante, mas tu foi fazer um curso de aperfeiçoamento, né? Que daí a Vi queria incluir no estúdio também o efeito Fox e o efeito Sirena. E porque muitas lashes ainda não oferecem esses efeitos, né? Então, como o Fox tem bastante procura, o Sirena não é tanto. Porque é mais delicado. E aí, eu sempre gosto de mandar uma foto para elas de como fica o Sirena, para elas entenderem que é só da metade do olho pro final. E daí elas, então, sempre acabam escolhendo Fox. Então, eu nem mais ofereço o Sirena. E conta pra nós, então, agora vamos falar um pouquinho de faturamento. Quanto que tu ganhava antes de entrar para o mundo dos cílios e quanto tu fatura hoje vivendo exclusivamente da extensão de cílios? Então, antes eu ganhava nas duas escolas 1.900. Nas duas juntas, né? Não era caro. Junto. 1.900 e agora eu faturo 8K. 8 mil reais. Que orgulho! E a meta é 15, se Deus quiser. E o que mudou assim na tua vida? O que tu conseguiu conquistar através da extensão de cílios?
Então, eu consegui levar a nossa família pra praia, né? Que era um sonho do pai. E aí eu consegui pagar, né, essa Sozinha? viagem, proporcionar isso pra eles. E consegui montar o meu estúdio, então, né? Que é a realização de um sonho. Porque antes eu atendia no Teu Espaço, né? Era um lugar pequeno, que não cabia muita coisa. Simples, né? Muito simples, não tinha enfeite nem nada, a gente arrumou aconchegante ali, mas não proporcionava, né? Aquela experiência, né? Porque era o cantinho e era o que dava. E o importante, eu sempre digo, é começar, né? Então, aí conversei muito com as minhas clientes, assim, aí expliquei para elas, perguntei se elas se importavam de eu ir pro quarto, atender elas até o estúdio, então, ficar pronto, a reforma. E aí elas super me apoiaram. Até agora, eu tava falando para elas que estava muito ansiosa para inaugurar o estúdio. E elas diziam, meu Deus, mas já tá pronto, Vi. Eu disse, meu Deus, mas parece que faz tanto tempo que eu tô nesse quarto. Então elas não se importaram de ficar ali no quarto comigo e acharam até que passou rápido a reforma, que pra mim demorou 200 anos. A gente fica muito ansiosa, né? E pra te ver como é importante ter essas clientes que valorizam o teu trabalho, que confiam em ti. Não importa onde você vá, elas vão junto. Elas vão junto. E isso é muito bom, né? Que mesmo que tu passou por essa reforma... Durou quanto tempo a reforma, Vi? Durou 1 mês e meio. Mesmo passando por essa reforma lá, sem estrutura nenhuma no quarto, né? Daí tinha que entrar, acampada lá. Mesmo assim, tu não perdeu nenhuma cliente. E elas sempre ansiosas e te esperando esse tão chegado sonhando comigo. Sonhando contigo. E então, conta pra nós quando que foi a inauguração do estúdio, como que ele ficou, como que foi realizar esse sonho. Então, a inauguração do estúdio foi dia 12/7. E aí foi tudo do jeitinho que a gente sonhou, né? Veio, a maioria das minhas clientes veio prestigiar, ficou tudo do jeitinho que eu queria, porque eu queria muito um estúdio preto com rosa. Pra sair um pouquinho, né, do convencional. E aí ficou do jeitinho assim que eu sonhei, eu não mudaria nada nele, eu tô realizada, assim, eu quero ficar só aqui agora. Mesmo não tendo clientes, tipo, domingo, assim, eu tô sentada aqui, quero ficar curtindo. E como é bom a gente, né, ter o cantinho da gente, um cantinho que tu preparou para receber, né, as tuas clientes, tudo pensado, né, com muito carinho e para receber elas, né? E então essa tu pode considerar que foi a melhor realização. E tu tinha isso como meta, né? Tinha. Era a minha meta de 2025, fazer o estúdio. E conseguiu. Amém. Graças a Deus. E Vi, agora eu vou fazer um quiz contigo, né? Só pra gente descontrair, pra gente já ir finalizando, então, o nosso episódio, tá? Bem rapidinho, assim. Então, eu pergunto e tu responde, tá? Então, eu vou fazer o quiz dos cílios. Uma técnica. Lama egípcio. Uma cola. Oni. Uma curvatura. Curvatura D. Etapa que mais gosta do procedimento. Acoplagem. Qual a parte mais fácil? Higienização. A parte mais difícil? Remoção mecânica. Meta do faturamento? 15K. Uma frase que leva pra vida? Confie no processo. Um conselho? Não desista dos seus sonhos. E agora, então, para finalizar, qual que é o teu Instagram? Como que as clientes podem marcar um horário contigo? Então, meu Instagram é Vidocílios. E elas podem me chamar no WhatsApp também, que é 54992518521. Então, meninas, se quiserem fazer cílios, maquiagem, hidragloss, ou conhecer o espaço novo da Vidocílios, é só chamarem ela, achem ela lá no Instagram, para vocês começarem a seguir e acompanhar os atendimentos dela, o dia a dia, né, Vi? Que agora vai ter muitas postagens. Agora, né? Vai ter postagem toda hora no estúdio. Toda hora. E Vi, agora, então, para nós fechar o nosso episódio com chave de ouro, qual conselho que tu daria para quem tá pensando em entrar para o mundo dos cílios, pensando em fazer o curso e tá com medo?
Eu quero dizer assim para as meninas que se elas têm vontade, elas que façam. Elas não desistam assim por medo, porque elas vão ver que parece que é um fim assim, Um bicho de sete cabeças, né? mas não é algo fácil. A gente tem que respeitar o processo, na verdade. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai adquirindo o conhecimento, a prática, mais vai ficando fácil. E às vezes, assim, a gente faz uma manutenção que a gente para e pensa, meu Deus, como eu fiz tão rápido. Mas é que a gente já tá ali. Coordenação, né? Coordenação mecânica, né? E aí, eu queria dizer então para as meninas que se elas têm vontade, elas que invistam, que façam, que eu tenho certeza que vai valer a pena e elas não vão se arrepender. E com certeza vai ser a virada de chaves na vida delas, assim como foi na nossa. Então assim a gente finaliza o nosso episódio. Nos vemos logo mais. Beijos!